Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h19. O café da manhã entre os cearenses tem sucessão municipal. E na corrida pela Prefeitura de Fortaleza tem uma nova pesquisa do Instituto Datafolha, publicada na noite dessa quarta-feira, que foi contratada pelo jornal O Povo. A pesquisa mostra que o candidato do PDT, José Sarto, passa a ocupar a segunda posição na preferência dos eleitores, com 22% de intenções de votos. O candidato do PROS, Capitão Wagner, mantém o primeiro lugar com 31%, enquanto em terceira posição aparece Luiziane Lins com 19%. De acordo com o Instituto Datafolha, Sarto cresceu 7 pontos, saiu de 15% para 22% em relação à primeira pesquisa divulgada no dia 17 de outubro, enquanto Wagner, dentro da margem de erros, oscilou de 33% para 31% das intenções de votos, e Luiziane Lins perdeu 5 pontos. Antes, a petista tinha 24% de intenções de votos. A pesquisa do Instituto Datafolha desta quarta-feira mostra que o segundo pilotão dos candidatos a prefeito, com uma larga diferença em relação à terceira colocada, é puxada pelo candidato do Solidariedade, Heitor Ferrer, que tem apenas 5% de apoio dos eleitores, seguido por Renato Roseno, 4%, Célio Esturda, de 3%, Heitor Freire, 2% e José Loreto, 1%. O candidato do PCdoB, Anísio Melo, foi citado por menos de 1% dos entrevistados. A candidata Paula Colares e o candidato Samuel Braga não foram citados. De acordo com o Instituto Datafolha, 9% dos eleitores disseram que se a eleição fosse hoje, anulariam o voto ou votariam em branco. Outros 3% não souberam responder. Registrada no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sob o número CE 07074/2020, a pesquisa do Instituto Datafolha ouviu 868 eleitores nos dias 26 e 27 de outubro, tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, apresenta um intervalo de confiança de 95%, o que significa que a possibilidade de o resultado da pesquisa estar dentro da margem de erro é de 95%. Jornalista Beto Almeida, esses são os números da pesquisa estimulada que dão aí alívio para o PDT, mantém o Capitão Wagner naquele cenário de presença no segundo turno e, ao mesmo tempo, geram preocupação agora para os aliados da candidata Luiziane Lins, que aparece em terceiro lugar, embora em empate técnico com o José Sarto. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Os números dessa pesquisa, essa segunda rodada de pesquisa Datafolha, Luciano, eles são interessantes por vários aspectos. Primeiro, porque finalmente a gente consegue fazer um comparativo em relação à primeira, que foi realizada há quase 2 semanas atrás. Essa segunda pesquisa, por exemplo, já pegou claramente o retorno do candidato José Sarto às atividades, lembrando que essa pesquisa foi feita, né, na segunda e na terça-feira, então já pegou o candidato José Sarto em plena retorno das suas atividades após a Covid, do mesmo jeito que também pegou o governador Camilo Santana aos seus atos de governo e principalmente, lógico, ajudando o candidato indiretamente com suas ações na rua e também, lógico, no governo. E além disso, Luzenor, a gente tem que observar o seguinte: será o grande questionamento é, houve uma mudança de tom muito significativo na campanha, principalmente nos ataques desferidos pelo candidato, pela chapa, né, da situação, representada pelo José Sarto, em cima dos adversários. A pergunta que se questionava é, será que esta pesquisa, que ela retrata exatamente um momento, ela vai trazer algum indicativo de que esses ataques estão dando resultado ou deram resultado? Claramente, aqui a gente até falou sobre isso de forma pontual, nós percebemos que da parte do governador Camilo Santana, ele foi literalmente para cima, com críticas incisivas ao candidato do PROS, o Capitão Wagner, atribuindo a ele a liderança do motim
na segurança pública entre policiais e militares ocorrida aqui no estado do Ceará em fevereiro desse ano. Pela parte do prefeito Roberto Cláudio, como gestor da capital, ele direcionou suas baterias para a candidata do PT, a ex-prefeita e deputada federal Luiziane Lins, inclusive atribuindo a ela um título nada honroso de ter sido uma das piores prefeitas da capital cearense, de Fortaleza. E aí o que se coloca agora com esses números os resultados desses ataques parece que sim, deram resultado para o candidato do PDT. É uma questão que se pergunta aqui, é o seguinte, Luzenor, esta reação, ela tende a se acirrar mais ou isso não vai surtir algum resultado? Eu creio que, pelo contrário, a sinalização é no sentido de que, à medida em que a campanha vai se aproximando, esses ataques podem se tornar ainda mais frequentes, porque mostrou nesta reação aqui, captada pelo Datafolha, que algo aconteceu e que movimentou os candidatos. E olha só, a gente vê... Quero expor 2 pontos, Beto Almeida, antes de você prosseguir, porque você também vai nos trazer os dados sobre a rejeição e também sobre a pesquisa espontânea. Você tem razão em um aspecto, em uma análise. A ofensiva adotada pelo PDT contra a Luiziane Lins e contra o Capitão Wagner, deu sim resultado. E esse resultado está se refletindo nos números dessa pesquisa do Instituto Datafolha. A ofensiva, como você já expôs, o PDT foi mais duro, mais áspero nas críticas ao Capitão Wagner, principalmente quando o cita com ligações diretas com os motins da Polícia Militar no início deste ano. Exato. E como consequência ao aumento da criminalidade. Essa é a leitura exposta nas mensagens que veiculadas pela propaganda no rádio e na televisão e pelas redes sociais, capitaneadas pelo PDT. O Capitão Wagner tem reagido, dito que não foi líder, que não estimulou o movimento, mas as imagens, as gravações, os vídeos estão sendo apresentados na propaganda do PDT. Esse é um ponto. O outro ponto, jornalista Beto Almeida, o PDT também, com a candidatura de José Sarto, passou a ser mais incisivo na comparação com os 8 anos de Roberto Cláudio e Luiziane Lins. Nesse comparativo, mostra que ao longo do mesmo período, as gestões apresentaram números diferentes. O PDT acusa Luiziane Lins de ter feito muito menos nas áreas de saúde e de educação, enquanto no mesmo período, o Roberto Cláudio, pelos dados do PDT, realizou muito mais obras de interesse da população. E um terceiro ponto, jornalista Beto Almeida, é que a estrutura de campanha do PDT, com quase 4 vezes mais tempo de rádio e televisão na propaganda eleitoral, com mais candidatos a vereador, com um cobertor maior para chegar aos bairros e à periferia da cidade. Esse também é um aspecto que precisa ser levado em conta. Claro, acrescentando ainda outra informação que você também já citou, que é a presença efetiva do governador Camilo Santana como um dos principais cabos eleitorais do candidato do PDT, José Sarto. Camilo, que é filiado ao PT, não pode aparecer, do ponto de vista legal, na propaganda do rádio e da televisão, porque o PT tem a candidatura de Luiziane Lins. E nessa briga pelos votos, Camilo cumpre o papel de articulador político e, ao lado do prefeito Roberto Cláudio, visita e inaugura obras. Ou seja, Beto, são esses aspectos que talvez justifiquem essa reacomodação nos números da pesquisa do Instituto Datafolha. E aí você fala em reacomodação, mas... é um questionamento. Ou redefinição, ou definição de um novo cenário. De um novo cenário, porque eu acredito que aqui ainda tem um campo aberto para muitas mudanças, para muitas oscilações, até chegar o dia do primeiro turno, que é 15 de novembro. Porque olha só, o que eu digo que essa pesquisa, Luzenor, ela traz realmente um retrato, como se diz, dessa nova fase da campanha, é esse crescimento do candidato do PDT. Olha, o José Sarto, ele saiu da primeira pesquisa, Luciano, de 15 para 22. Ou seja, ele cresceu, na realidade, 27 pontos percentuais. A Luiziane Lins, ela estava com 24 na primeira pesquisa, caiu para 19. Então, houve uma perda de 5 pontos percentuais. Lembrando que tanto o José Sarto quanto a Luiziane, o crescimento do José Sarto
e a queda da Luiziane estão fora da margem de erro. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, que deixa aqui os dois hoje tecnicamente empatados, com o Sarto, lógico, à frente. O Capitão Wagner, ele tinha 33 pontos percentuais na primeira pesquisa do Datafolha e nesta divulgada agora tem 31. Ele caiu aí 2 pontos, mas são 2 pontos que estão dentro ainda da margem de erro, que a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais. Então, faz aqui um questionamento. Esse cenário aqui para o Capitão Wagner o deixa numa tranquilidade, imagino, de que ele é o candidato para seguro no segundo turno. Ou, ainda vai outra pergunta, Luciano, isso mostra que o teto de crescimento do capitão estacionou ou ele ainda pode chegar a algo maior que isso? Porque a pesquisa detectou essa pequena margem de queda do capitão, mas dentro do aí aqui uma se pode falar uma oscilação tão mínima, pequena, muito né, pequena, jornalista Beltrame, exatamente. de 33% para 31%, então está abaixo da margem de erro que é de 3 pontos. De 3 pontos, mas o que eu quero dizer é que suas perguntas, nós temos o seguinte, talvez seja precoce falar em um quadro de maior definição ou de mais clareza. Não tem definição mesmo porque, assim. embora tenhamos uma campanha curta, mas é uma campanha muito acelerada, que os movimentos podem redefinir posições nas pesquisas de opinião pública e na preferência dos eleitores. E entre uma e outra pesquisa do Instituto Datafolha, a primeira realizada no dia 17 de outubro e essa agora, entre os dias 27 e 28 de outubro, pesquisa publicada pelo Jornal Povo. Então, entre uma e outra pesquisa, nós temos aí o efeito da campanha, como citado aqui por você, em relação a essa nova estratégia adotada pelo PDT para ir na ofensiva contra os adversários. São 7h31. Eu sei que você está cheio de conteúdo aí para falar ainda sobre a rejeição e a pesquisa espontânea do Datafolha, e a gente volta em 1 minuto. Alerta geral. São 7h33. A pesquisa do Instituto Datafolha sobre as intenções de votos em Fortaleza ouviu também os eleitores sobre a preferência entre ou pelos candidatos quando não há citação de nomes. Ou seja, Beltrame, da pesquisa espontânea, o eleitor, a eleitora é chamada a opinar sem que tome conhecimento de forma prévia dos nomes que estão na disputa pela prefeitura. Exatamente, Luciano. Essa pesquisa espontânea é o que vem na cabeça do eleitor naquele exato momento. E essa pesquisa mostrou, de certo modo, repetindo, né, a mesma situação da pesquisa estimulada, lógico, com outros números. Eles acabam sendo menores. Mas Capitão Wagner lidera na pesquisa espontânea também com 22% das intenções de voto, tá? Aí vem a Luiziane Lins, que está aí, óbvio, ela com 14%, tá? E o próprio Sarto também com 14%, empatados aí. Vamos comparar com o número da pesquisa do dia 17 de outubro. Por exemplo, o Capitão Wagner aí, no caso do voto espontâneo, da lembrança que vem na cabeça do eleitor, houve um crescimento dele de 2 pontos percentuais. Ele foi de 20 para 22. A Luiziane subiu apenas 1 ponto, de 13 para 14. Agora, de forma bem significativa aqui, Luciano, na espontânea, foi exatamente a lembrança do eleitor em relação a José Sarto. Ele tinha 9 pontos na pesquisa espontânea do dia 17 de outubro e agora nesta foi para 14. Isso é resultado principalmente desta fase que você lembrou, do massacre, do tempo amplo que o candidato do PDT tem nas redes sociais, aliás, no horário eleitoral gratuito do rádio e da televisão. Ele tem muito mais tempo, então o tempo de exposição dele nos veículos de comunicação é muito maior. Pelos números da pesquisa espontânea, Capitão Wagner tem 20% das intenções de votos, Luiziane Lins 13%, José Sarto 9%, Célio Sturdat 2%, Heitor Ferrer 2%, Roberto Cláudio é citado 2%, Renato Roseno 1%, outros candidatos foram citados 5%. Mas essa é do dia 17, né? Essa pesquisa é do dia 17 agora, eu me atrapalhei aqui, Beto, me corrija aqui. Não, só, assim, você citou 20%, que tem realmente é do dia 17. Aí Luiziane, 13% do dia 17. Sarto, 9%. Aí, comparando com a de hoje, o Capitão subiu, foi para 22%, a Luiziane passou para 14%
e o Sarto também passou para 14, ou seja, o crescimento aí do Sarto foi de 5 pontos percentuais na pesquisa espontânea, aquela que vem à mente do eleitor. E nesse caso aí, quais são os números de eleitores indefinidos, Beto? Qual é o percentual dos eleitores que não tem candidato nesse momento? Porque na pesquisa anterior, pelo menos 35% dos eleitores ainda não tinham candidato. Essa pesquisa, pois não, Beto? É isso mesmo, Luciano. Olha, aí nesse caso, usa até uma queda na espontânea, por exemplo. Ó. No dia 17 de outubro, 35% dos eleitores na pesquisa espontânea disseram que estavam indecisos, não sabia, não tinha candidato algum. Nessa, houve uma queda de 5 pontos percentuais, ou seja, 27% dos eleitores aqui de Fortaleza afirmam que ainda não sabem em quem votar. Então você já percebe claramente que houve uma queda de 5 pontos percentuais em relação ao número de indecisos na pesquisa espontânea, que é importante, é aquela pesquisa, como a gente já disse, de pessoas que começam a perceber o movimento da campanha. Não é diferente de uma estimulada. A estimulada você já dá o nome dos candidatos, mesmo que você esteja ausente, vamos dizer assim, do processo eleitoral, ainda assim isso o estimula a dar uma resposta mais concreta. Quanto à rejeição, Beto Almeida? Você já tem os números aí da rejeição? A rejeição aqui, Luciano, é algo realmente também que precisa ser muito bem trabalhada e que com certeza preocupa os candidatos. Para você ter ideia, por exemplo, a Luiziane Lins aumentou o índice de rejeição dela. Na pesquisa anterior do dia 17 de outubro, ela tinha 36% de rejeição. Passou agora, Luciano, para 42%. Houve um aumento significativo da rejeição para a Luiziane. O capitão Wagner também aumentou o índice de rejeição dele, passando de 27% que ele tinha no dia 17 de outubro, aumentou para 34% essa rejeição. Já o Sarto, José Sarto, que tinha 21%, caiu para 20%. Algo que eu posso considerar também ainda normal, porque afinal de contas, comparando o Sarto com os demais candidatos, ele é menos conhecido nesse jogo. Então, é natural que essa rejeição também seja menor para ele por enquanto. Para finalizar a análise sobre essa pesquisa do Instituto Datafolha, jornalista Beto Almeida, nós temos aí um cenário com 2 blocos de candidato. Nas primeiras posições estamos com Capitão Wagner em primeiro lugar, José Sarto agora em segundo lugar e Luiziane Lins em terceiro lugar, com 19 pontos. Entre Luiziane Lins e os novos candidatos em um bloco inferior, há uma distância bem longa. Luciano, eu comparo com vamos dizer o seguinte, as corridas, tá? De rua, por exemplo, como uma ação silvestre. Você tem um primeiro pilotão ali que a gente chama, o pessoal que acompanha, né, que os especialistas chamam o pilotão de elite, que são aqueles que acabam se deslocando, se destacando e se distanciando daquela massa de gente que fica, pelo menos, tentando complementar a prova. É o caso aqui. Nesse sentido, a pesquisa não mudou. Os 3 candidatos com chances reais de chegar ao segundo turno permanecem os mesmos. É o Capitão Wagner, Luiziane e o José Sarto. No entanto, nesse segundo pelotão, vamos chamar assim, estão os demais candidatos naquela massa sem muita alteração, por exemplo, na intenção de voto. Só para você ter ideia, Renato Rosendo continua não, ele tinha 1% no dia 17 de outubro, tem 2% agora. O Célio Studart mantém os 2%. O Heitor Ferrer também. Por exemplo, isso eu estou falando da espontânea, tá? É aquela pesquisa que vem na cabeça do eleitor. Mas enfim, você percebe claramente, Luciano, que os demais candidatos, seja por falta de condições financeiras, seja por falta de tempo de televisão e rádio, seja por conta da estrutura de campanha, eles não apresentaram um crescimento significativo. Mas tem 2 pontos que eu queria, antes da gente encerrar essa pesquisa... É porque eu queria também provocá-lo sobre outro ponto dessa pesquisa. Pois deixa eu falar desse aqui. Pois não. 2 coisas que eu achei também relevante colocar aqui. E aí eu vou centrar em cima aqui também da candidata do PT, a Luiziane Lins. Luciano, eu fiquei impressionado, assim, me chamou a atenção, na realidade, porque a Luiziane, ela vinha usando já a imagem do presidente Lula, tá certo? Do ex-presidente Lula, inclusive o Lula pedindo voto para ela no horário eleitoral gratuito. Eu achava que isso fosse ter, de algum modo, um efeito significativo na campanha, nessa pesquisa inclusive, e não houve. É um caso assim, de repente, se repensar. O que houve?
O presidente Lula, o ex-presidente Lula, ele entrou para valer dentro da campanha da Luiziane Lins. E aí, Luciano, eu ainda não percebi nessa pesquisa uma reação positiva para isso. Pelo contrário, eu acho que há algo a se pensar dentro da campanha da prefeita Luiziane Lins. O segundo ponto, pois não, bem Beto, rapidinho. o tempo está acabando. Pronto, o segundo ponto, que eu percebo também claramente é o seguinte: o Renato Roseno, o candidato do PSOL, mesmo não apresentando crescimento, mas claramente ele tem sim uma parte, vamos dizer assim, bem estável do eleitorado de esquerda. Pois eu acho que esse eleitorado do Renato Roseno é um eleitorado em potencial da Luiziane Lins. Então o Renato Roseno, não tenha dúvida, ele acaba sim também, vamos usar aqui, tirando um pouco das intenções de voto da Luiziane Lins. E para finalizar sobre a pesquisa, o que me chama a atenção, Beto Almeida, é que nesse segundo pilotão, puxado pelo candidato do Solidariedade, Heitor Ferrer, que ele tem 5% das intenções de votos, enquanto Heitor Freire mantém esse percentual mais baixo, né, de intenções de votos. O Heitor Freire aparece com 2 pontos percentuais. 2 pontos percentuais. Isso significa dizer, Beto, que nesse caso aqui, o Heitor Ferrer, mesmo toda a briga na justiça que impôs ao candidato Heitor Freire usar o sobrenome Freire na pesquisa, na campanha eleitoral, parece-me que não surtiu efeito essa briga eleitoral. Mas essa briga aí, Luciano, em relação ao nome... Não surtiu efeito do ponto de vista numérico para o candidato Heitor Ferrer. Mas eu acho que esse é o menor dos problemas da candidatura do Heitor Ferrer. A candidatura do Heitor Ferrer, ela tem problemas interno. O Heitor Ferrer tem hoje no MDB, inclusive, um problema. Ele conseguiu o partido, ele conseguiu a legenda, conseguiu o tempo necessário de TV e rádio, mas obviamente o Heitor não tem o apoio de corpo e alma, vamos dizer assim, dos MDBistas. Os MDBistas não estão efetivamente dentro da campanha do Heitor Ferrer. Eunice Oliveira apareceu alguma vez na campanha do Heitor até agora? Não. O Casimiro Neto, Luciano, que é MDBista, abandonou a pesquisa. O MDBista anunciou apoio ao Capitão Wagner. Você não acha que nesse momento mais Casimiro importante Neto, do que a presença do ex-senador Eunice Oliveira não é o papel que ele já cumpriu, ao garantir o MDB para o palanque, para a propaganda da candidatura de Heitor Ferrer? Afinal, foi a entrada do MDB que viabilizou a candidatura do Heitor Ferrer à Prefeitura de Fortaleza. É simbólico, eu concordo. São que ele cumpriu 7 horas esse papel. e 41 minutos, Beto. Eu queria só trazê-lo aqui para uma discussão sobre essas últimas medidas anunciadas pelos procuradores eleitorais em relação às aglomerações que estão marcando a campanha eleitoral, tanto na região metropolitana de Fortaleza e interior do Ceará. Nós abrimos o alerta geral desta quinta-feira falando sobre essa mobilização, as recomendações dos procuradores eleitorais para os promotores de justiça pedirem até mesmo a cassação do registro de candidatos que estão envolvidos com eventos com a participação de muitas pessoas. Eventos com aglomerações. Vai dar resultado, Beto Almeida? Faltam 17 dias para o primeiro turno da eleição. Os candidatos vão estar preocupados com esse puxão de orelha do Ministério Público Eleitoral? Olha, Luciano, eu acredito sim que muitos vão continuar ainda desobedecendo, tá? Vão, por exemplo, correr o risco. Porque qual é o diferencial agora? O Ministério Público Eleitoral, de fato, mostrou aí pelo menos a determinação de endurecer o jogo, não apenas, Luciano, com ações criminais, com a aplicação de multas inclusive bem significativas, mas agora, inclusive, ressaltando a possibilidade de endurecer o jogo, falando até em cassações dessas candidaturas. Isso sim, isso configura um outro tipo de punição, e isso pode trazer, e pode não, deverá trazer alguns problemas, muitos aborrecimentos na justiça eleitoral, porque aí o candidato pode enfrentar sim esses questionamentos. O que eu achei de relevante, na realidade, pelo menos foi essa recomendação aos promotores das comarcas no interior, que eles ingressem com essas ações de investigação judicial eleitoral por abuso do poder econômico e político contra as candidaturas que continuarem desrespeitando as normas sanitárias e promovendo atos políticos de aglomeração. Olha, a gente vai perceber como é que vai chegar esse efeito agora, no próximo final de semana. Vamos ver como vão se comportar os candidatos por todo o nosso estado do Ceará. É verdade, uns vão
ficar até mais temerosos, mas alguns vão continuar insistindo em fazer e até pagar a multa se for o caso. 7 horas e 45 minutos. Em um minuto, jornalista Beto Almeida, para encerrar o bate-papo político. Tem um fato político gerado a partir de uma articulação do governador Camilo Santana, que ganha o noticiário nacional nesta quinta-feira. Luciano, essa pesquisa, aliás, essa notícia, chama a atenção porque une dois líderes políticos que estavam rompidos e que vinham trocando aí, vamos dizer assim, sopapos, muitas críticas entre eles pelas redes sociais. Eu estou falando do ex-presidente Lula e do presidenciável Ciro Gomes. Eles estiveram reunidos e até acertaram uma trégua, Luciano, de não agressão. E olha, quem promoveu... Isso aconteceu em setembro, tá? Essa reunião, não foi agora. Só que o jornal o Globo está dando isso hoje com exclusividade, revelando esse encontro que houve entre eles, que foi inclusive mediado pelo governador aqui do Ceará, Camilo Santana. Não tenha dúvida, o fato de se promover por enquanto uma trégua entre essas duas grandes lideranças da esquerda, Luciano, já entra aí, por mais que eles não tenham tratado diretamente disso, mas não tem como você deixar de que estão já, entra aí o cenário da sucessão presidencial de 2022 e não deixa de ser uma tentativa de reaproximação entre dois partidos de esquerda. Na realidade, quando eu falo dois, a possibilidade aí é de que Ciro e Lula, se levarem adiante esse pacto de não agressão, possam aglutinar outros partidos também de esquerda para enfrentar naturalmente uma candidatura de direita nas eleições de 2022. Tem muita coisa para ser aparada, muitas arestas tem, porque de lá para cá sobraram muitas mágoas, mas é possível que em nome de um projeto maior isso, de repente, possa realmente resultar em alguma coisa. Lembre que ontem mesmo, um marqueteiro político estava defendendo, por exemplo, uma chapa que a olho, assim, olhando a preço de hoje, parece improvável, do Lula ser o vice de Ciro numa virtual disputa presidencial em 2022. 7 horas e 48 minutos, tempo esgotado. Jornalista Beto Almeida, a você um bom dia, a você ouvinte internauta. Daqui a pouco mais informações no Alerta Geral. Bom dia e até amanhã.